Graça e paz, irmãos. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Estaremos lendo aqui a palavra de Deus. O tema de hoje é recebendo o louvor de Deus ou a crítica? Recebendo o louvor de Deus ou a sua crítica? Amém? 1 Pedro 1,7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vou ler novamente. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra em revelação, na revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a palavra de Deus aqui nos diz que a nossa fé, ela tem mais valor do que o ouro, mesmo apurado por fogo. Então a nossa fé, irmãos, ela tem muito valor. Ela vale para Deus muito mais do que o ouro, mesmo apurado por fogo. E a nossa fé, uma vez que ela for apurada por fogo, e ela resistir até o dia em que o Senhor se manifestar nas nossas vidas, ou seja, perseverando na fé até que o milagre aconteça, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus ele se revelará a nós em louvor, honra e glória. Então o tema de hoje é exatamente esse: recebendo o louvor de Deus através da fé ou a crítica por causa da incredulidade. Então nós vamos acompanhar aqui na palavra alguns exemplos onde nós podemos aqui entender claramente que a nossa atitude, a nossa vida, ela provoca reações em Deus, de uma forma ou de outra. A nossa atitude, a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões aqui na terra provocam reações do nosso Deus. Louvor, honra e glória ou crítica. Amém? Glória a Deus. Então, o significado do louvor, da glória e da honra que nós temos aqui nesse versículo, o louvor significa provocar a aprovação ou a admiração de Deus ao fazermos coisas que o impressionem. Glória significa aqui nesse texto a manifestação da glória e do poder de Deus, a consumação do milagre, quando acontece, quando concretiza, sabe, irmãos? Quando ele se revela diante dos olhos de todos. Aquilo que você já cria no seu secreto, que só você e Deus estavam ali trabalhando, gerando, profetizando, crendo. Uma hora, se nós não desfalecermos, se nós não voltarmos atrás, a Bíblia fala que nós colheremos. E essa colheita é esse momento onde Deus ele se manifesta, onde é chegada a hora. A exemplo de José, quando um dia estava na casa dele ali, no trabalho, ali servindo, ali naquela carceragem, e um dia bateram na porta dele. Isso significa louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, irmãos. É quando você caminha por fé e não desfalece, e persevera até o fim. A exemplo da vida eterna, que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós perseveramos crendo na salvação do Senhor, vivendo uma vida sob a perspectiva da eternidade, sabendo que um dia estaremos diante dele, e um dia ele vai se revelar em louvor, glória e honra na vida daqueles que creram até o fim, que não desistiram no meio do caminho, que não voltaram para trás. Porque a Bíblia fala que Deus não se agrada, a sua alma não tem prazer neles, aqueles que retrocedem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Honra, o texto fala sobre louvor, glória e honra, redunde em louvor, glória e honra, ou seja, uma vez confirmada o valor da nossa fé, o resultado, louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A honra significa o resultado, o testemunho, a consequência da manifestação da glória de Deus na sua vida. A honra é o testemunho que você vai contar
do que Deus vai fazer na sua vida, porque você confiou nele até o fim, porque você confiou nele mesmo diante de circunstâncias totalmente desfavoráveis, mesmo diante de palavras contrárias, pensamentos negativos, por você ter confiado no Senhor e ter se mantido firme até o fim. O Senhor, Ele tem honra para a tua vida, irmão, em nome de Jesus. O Senhor, Ele honra aqueles que o honram. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E o Senhor, Ele é especialista em honrar os seus servos de uma maneira extraordinária, inimaginável. Quem se lembra aqui de Mardoqueu ou Mordecai, né? Tanto uma forma ou uma outra, que o inimigo planejava matá-lo, planejava armar uma cilada, uma cova para que ele fosse ali, não é mesmo? E o nosso Deus, de uma forma surpreendente, na noite anterior, onde estava tudo planejado para a morte do servo fiel dele, Deus, ele toca o coração do rei para olhar os registros, e o rei nota ali que esse homem de Deus, havia feito uma boa obra, que havia salvado a vida do rei, e ele não tinha recebido nenhuma honra. Então, irmãos, Deus é especialista em honrar o seu servo de uma maneira pública. Aquilo que você caminha no secreto, aquilo que você caminha com Deus, sem esperar nada em troca, sem esperar holofote, sem esperar fama, aplausos, Deus ele se agrada de honrar um servo dele que se porta dessa maneira, como foi com Mordecai. E ali, aquilo que era para a morte, se tornou em exaltação e honra, porque o rei chamou o próprio inimigo para que honrasse o seu servo diante de todos. E ainda perguntou para o inimigo: o que você me sugere para que eu possa honrar alguém de uma maneira extraordinária? Qual a ideia que você tem? E aquele homem, o inimigo, pensando que era para ele, pensando que ele que seria honrado daquela maneira, então ele colocou tudo na mesa ali, tudo que ele podia pedir de benefício ali, vale-refeição, férias, licença paternidade, 13º, 14º, ele colocou tudo ali, porque ele achou que era para ele, e era para o inimigo dele, que no caso era o servo de Deus, o servo fiel, que ali nos bastidores trabalhando com fidelidade, né, ministrando na vida ali da sua sobrinha, da Esther, falando: olha, seja instrumento de Deus para o povo de Deus, sempre aconselhando ela ali para lembrar do Senhor, mesmo na posição em que ela estava. E ele nunca pediu um cargo alto, nunca pediu evidência, nunca pediu para ser conselheiro do rei. Ele só tinha no coração dele manter a sua sobrinha no caminho do Senhor. E alertando ela que se ela não se dispusesse a viver aquilo, Deus ia levantar outra pessoa para salvar o seu povo. Então, um homem de Deus, que não esperava nada disso. E é nesses casos que Deus gosta de honrar. Quando a pessoa não está nem aí para honra, nem aí para aplauso, nem aí para nada, é aí que Deus ele honra. E honrou de todas essas maneiras, porque aí o próprio inimigo teve que puxar ali o animal, o cavalo, e passar: olha aqui o que acontece com alguém que é honrado pelo rei, olha o que acontece. E nós temos um rei, irmãos, que é maior do que aquele rei daquela época. Nós somos súditos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, que está acima de tudo e acima de todos. Ele tem prazer em honrar os seus servos. Se a nossa fé for uma vez confirmada, o valor da nossa fé confirmado, uma fé consistente, uma fé que não para, uma fé que persevera, como nós temos aprendido aqui, irmãos, uma fé que pega a semente que Deus entrega e trabalha em cima dela, rega, semeia, profetiza, lembra de dia e de noite. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Se nós perseverarmos e não desfalecermos, certamente colheremos. Gálatas 6, amém? Então, exemplos de louvor. Então, exemplos de servos, de pessoas que viveram essa situação, que tiveram o valor da sua fé confirmado e por isso resultou na vida dessas pessoas louvor, honra e glória da parte de Deus. Amém, irmãos? Não são homens, né? Como Paulo mesmo fala ali em 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? O Senhor, Ele tem louvor sobre as nossas vidas.
diante das nossas atitudes de fé sobre a palavra dele, sobre aquilo que ele tem nos chamado. Então lá em Mateus 8, versículo 10 diz assim, o exemplo de louvor, o centurião que intercedeu por seu servo. Exemplo de alguém que recebeu louvor da parte de Deus. Diz assim, Mateus 8, 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Atente-se, irmãos, no início desse versículo a palavra, admirou-se. Então olha que honra, olha que privilégio, uma pessoa nessa terra, ele arrancar a admiração do Senhor, daquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, que fez os céus e a terra. Imagina você com uma simples atitude, que para nós parece simples, você arrancar do Senhor Jesus a admiração, você fazer com que ele reaja com admiração. Imagina alguém que fez os céus, a terra, as estrelas, o universo. Como é que alguém tão poderoso pode se impressionar com alguma coisa que a gente possa fazer? Mas o fato é que sim, o Senhor ele se admira de uma coisa, da fé. Quando nós realmente demonstramos uma fé verdadeira, uma fé acompanhada de obras de fé. Não uma fé da boca para fora, mas uma fé onde todo o teu ser caminha sobre aquela palavra, mesmo que ela é invisível, mesmo que nada aparentemente esteja acontecendo como aquela palavra diz que vai acontecer, mas uma vez que a sua fé, que o valor da sua fé ela é confirmada, ela vai resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então foi isso que aconteceu com este homem. E o que ele fez? Então o que ele agiu? O que ele falou para que o Senhor Jesus se admirasse dele? Em Lucas 7, 9, diz assim, também alguns detalhes aqui a respeito dessa passagem. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Então, Jesus ouviu palavras. Então, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus de quem? Dele. Jesus se admirou daquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, além do Senhor se admirar, o Senhor ele fez um elogio público para aquele homem na frente de todos. Então, vai pegando aí. A nossa atitude, ela pode causar no Senhor admiração ou crítica, que a gente vai ver também depois. E quais palavras, então, esse homem disse que causou essa reação no Senhor, essa admiração? A resposta está nos versículos anteriores de Lucas 7, que nós lemos agora o versículo 9. Então, do 6 ao 8 de Lucas 7, está escrito assim, ó. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Então, irmãos, esse homem, ele creu de todo o coração que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades, e que ele era poderoso para curar com uma única palavra. O que eu quero dizer para você aqui é algo que é muito importante a gente entender, e que a Bíblia ela traz outros exemplos a respeito disso, que é o seguinte, que Jesus, ou a grandeza dele nas nossas vidas, ela vai se tornar para você e para mim tudo o que você crê que ele é, e tudo aquilo que você crê que ele pode fazer, de acordo com a sua palavra. Então Jesus, ele vai ser para a sua vida, ele se tornará para você tudo o que você crê que ele é. E ele vai fazer na tua vida tudo o que você crê que ele pode fazer. Como eu já disse aqui na ministração anterior, se você crê que ele só pode te curar através dos médicos, glória a Deus, seja curado através dos médicos. Mas se você ousar e crer que ele é poderoso para te curar através de um milagre, através de uma oração, através de algo que ele tenha já até ministrado sobre a tua vida em um culto, em uma ministração, ou mesmo no seu devocional, creia, porque ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Na Bíblia, nós temos vários exemplos
né, a respeito disso. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada tocando em Jesus. Outros foram curados porque creram que se ele dissesse apenas uma palavra, como o centurião. Outros que se ele fosse até suas casas. Outros creram que eles seriam curados se Jesus impusesse suas mãos. E etc. Não existe... O método não faz diferença para o Senhor, porque o poder reside nele. O que faz diferença é a nossa fé. Se nós cremos, nós veremos as obras do Senhor. Em nome de Jesus. Foi ele que disse, né, que ele iria para o Pai e que nós faríamos as suas obras, e obras ainda maiores. Lembre-se que Jesus se tornará para você tudo aquilo que você crê que Ele é. E Ele poderá fazer na sua vida tudo aquilo que você crê que Ele pode fazer na sua vida. Outros exemplos disso, Mateus 9:28 diz: quando Ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Versículo 29. Então tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha isso, irmãos. Olha a palavra do Senhor. O Senhor está tirando tudo aquela glória que pertence a Ele, toda a honra que pertence a Ele, porque é dele que vem o poder para fazer milagres. E Ele fala que seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, o que nós precisamos realmente trabalhar muito, irmãos, e focar é a nossa parte, a nossa fé. Porque da parte do Senhor não tem dificuldade, não tem erro. Se a nossa fé estiver alinhada e estiver grande, Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Não há impossíveis para o nosso Deus, a não ser a nossa própria limitação que nós colocamos. Nós limitamos, muitas vezes, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e até mesmo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. É isso que limita Deus de mudar esse mundo totalmente, 100%, irmãos. Porque Ele é poderoso para mudar tudo. Ele é poderoso para fazer tudo novo. Mas muitas vezes somos nós que limitamos aquilo que Ele quer agir, que Ele quer fazer na nossa história, na nossa geração, em todos os lugares. Outro exemplo, Mateus 8:18. Então Jesus disse ao centurião, que é o texto que nós lemos aqui: vá, como você creu, assim acontecerá. Vocês entendem isso, irmãos? Jesus ia curar aquele servo dele indo até a casa daquele homem. Ele ia lá, ele estava a caminho. Mas a fé daquele centurião era mais ousada. A fé do centurião era: Senhor, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Pronto, Jesus parou na hora, não preciso mais ir naquela casa. Esse homem tem fé para que eu cure o seu servo através de uma única palavra. E aí Jesus disse o que para ele? Vá, como você creu, assim acontecerá. Se ele cresce que o servo seria curado apenas se Jesus fosse lá, iria acontecer, irmãos, do mesmo jeito. Só que ia demorar mais. E talvez ele ia passar um pouco de vergonha, porque ele falou que não estava preparado para receber essa visita tão ilustre. Então ele falou: olha, Senhor, é melhor que o Senhor não vá na minha casa, não precisa, não tem necessidade. Está uma bagunça. Mas eu sei que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem autoridade no céu e na terra, e que o Senhor pode todas as coisas. Então, se o Senhor disser uma palavra, meu servo será curado. E a resposta, olha o bate-pronto, irmão. Você joga na mão do Senhor, o Senhor ele devolve. É lindo de ver. E ele faz isso e o Senhor, vá, como você creu, assim acontecerá. É um trabalho em conjunto. É uma coisa sincronizada, alinhada, é uma orquestra. É uma orquestra da fé e do poder de Deus. Quando a fé do homem se encontra com o poder de Deus, irmãos, acabou. Os anjos descem, as coisas acontecem, o mar se abre, o sol para. Quando a fé do homem se encontra com o poder de Deus, nada é impossível àquele que crê. Aleluia. Mateus 15:28, outro exemplo de que a nossa fé, ela pode redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mateus 15:28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. São inúmeros os exemplos, irmãos. Aquela mulher também, ela guerreou. Se ela tivesse desistido na primeira tentativa, ela não teria vivido o milagre. O Senhor nem deu uma resposta para ela no início. Ela foi até Ele, e Ele focado no objetivo principal do teu chamado, que era
buscar as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher estrangeira, ela pegou carona, ela se aproveitou da oportunidade e ela foi até o fim, porque a fé dela era maior do que a força dela de desistir, ou a fraqueza de desistir. Ela não desistiu, a fé dela era maior. O desejo que ela tinha de ver a filha dela libertada, bem, saudável, era maior do que qualquer humilhação que ela pudesse sofrer. Então ela foi até o fim. E aí mais uma vez nós ouvimos da boca do Senhor: seja feito conforme você deseja, seja conforme a tua fé. E como ele disse para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Então a nossa reação, quando nós realmente vivemos pela fé, cremos na palavra e vamos até o fim, e cremos no poder de Deus, irmãos, isso vai redundar em louvor, glória e honra, porque foi isso que aconteceu na vida desse homem, do centurião que nós ouvimos aqui. Após receber o louvor de Deus, esse elogio que Jesus ele deu ali na frente de todo mundo, então é chegada a glória e a honra, né? Que foi o que a gente leu agora no versículo 10 de Lucas 7. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então a revelação de Jesus aconteceu na vida daquele homem. Por quê? Porque o valor da sua fé foi confirmado. O valor da sua fé foi ali realmente consumado. Aquilo que nós lemos em 1 Pedro 1, versículo 7. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então isso aconteceu aqui na vida do centurião. O Senhor se admirou da fé dele, pois mesmo não sendo judeu, ele teve o correto discernimento e reconheceu a autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas. E por isso ele sabia que com apenas uma palavra, ele podia curar o seu servo. Ele conhecia muito bem o princípio de autoridade, por isso ele sabia que se Jesus, por ter autoridade sobre todas as coisas, mandasse, a enfermidade teria que obedecer e sair do corpo do seu servo. Amém? Essa foi a fé do centurião que causou a admiração, que resultou em louvor. Deus trouxe ali uma palavra de louvor sobre a vida daquele homem, um elogio. Nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Amém? Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, se aquele centurião, naqueles dias, ele já cria que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas, que desculpa que nós temos agora, que temos Mateus 28, 18 diante de nós, de duvidar que o Senhor realmente tem autoridade sobre todas as coisas. Como é que nós podemos duvidar que Ele não é poderoso para te dar vitória em qualquer situação, em qualquer dificuldade, em qualquer impossibilidade que você venha encontrar no teu caminho e que você está vivendo o propósito de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor, você tem obedecido Ele. Então não duvide, o Senhor ele é que se responsabiliza em te dar vitória, em te dar tudo aquilo que você precisa para viver o seu propósito. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está dentro do propósito de Deus, descanse, porque Ele é fiel para suprir todas as suas necessidades e de te conduzir pelo caminho até o fim, até que você veja a glória, a honra e o louvor dele mesmo sobre a sua vida, como ele fez ali com Mordecai, como ele fez aqui com o centurião e com todos esses outros exemplos aqui que nós citamos. E um exemplo de crítica, né? Qual a atitude que nós podemos ter que pode causar a crítica, a desaprovação do Senhor? Então o exemplo que eu quero trazer está lá em Mateus capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus estendeu a mão, irmãos, Ele salvou e Ele sempre vai nos salvar quando a gente estiver em perigo, quando a nossa fé for pequena. Mas isso não impediu Ele de
de dar esse comentário, de dizer, ao contrário do que ele falou para o homem ali, o centurião. Sim ou não? Vocês estão percebendo a diferença? A fé do centurião causou admiração. O Senhor falou, para tudo, não vamos mais. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Assim como você creu, assim vai ser. Pode ir, está curado. E aqui Pedro andando sobre as águas, andando pela fé, olhando para Jesus, mas em dado momento ele acabou olhando para os lados, olhando ali para o vento, ficou com medo, afundou, gritou por socorro, o Senhor socorreu, porque o Senhor nos socorre mesmo, se nós estamos em perigo, mas ele teve que ouvir, ele teve que escutar. Sabe aquela que você sabe que você vai ser ajudado por alguém, mas você vai escutar? E às vezes você nem quer falar, meu Deus, eu vou ter que ouvir. Então ele teve que ouvir. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Que momento ali Pedro duvidou que Jesus era poderoso para fazer daquela água um tapete, um caminho para que ele pudesse caminhar sobre? Marcos 4, 37 a 40, outro exemplo. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Marcos 4, 37 a 40. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então não parou aí, ele foi lá, acalmou a tempestade, tudo se fez bonança. Então, o que eles tiveram? Tiveram que ouvir. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Será que o Senhor não tem feito essa pergunta para nós em algumas situações das nossas vidas, irmãos? Será que o Senhor não tem feito essa pergunta para nós? Meus filhos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não acreditam? Depois de tantas experiências que já tiveram com o Senhor, ainda não creem que Ele é poderoso? Que da mesma forma como Ele te fez no passado, Ele é poderoso para fazer até o fim da sua vida? Milagres, maravilhas. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, irmãos, nesses exemplos nós vemos claramente que, ao contrário do que aconteceu com o centurião, a reação do Senhor foi crítica. Ele teceu críticas. Ele salvou, Ele estendeu a mão, Ele aquietou a tempestade, mas pensa comigo, qual seria a atitude que o Senhor gostaria de ver nos discípulos, irmãos? Eles mesmos repreendendo ali a tempestade, eles mesmos descansando, sabendo que se o Senhor falou que eles iriam atravessar para o outro lado, eles iriam atravessar para o outro lado. Nem que chovesse canivete. Se Deus falou, vamos para o outro lado, está feito. Lembra que a gente falou? A palavra do Senhor para Ele já está feito. Quando nós acreditamos nisso junto, que está feito, é que quando o milagre acontece. A dificuldade em acreditar que quando a palavra sai da boca de Deus já está feito, não está em Deus. Para Ele já está feito. Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. A dificuldade está em nós pensarmos como Ele. E entendermos dessa forma, que já está feito. E aí quando a gente não tem essa certeza, o que acontece? A gente fica com medo, a gente duvida, e aí o Senhor pode então nos perguntar, por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O que está faltando para vocês acreditarem? Nós só precisamos de uma coisa, irmãos, da palavra. Se o Senhor disse algo na sua vida, algo no seu coração, é só isso que você precisa para viver o milagre. Mas essa palavra, como nós temos falado aqui repetidas vezes, ela precisa ser regada, semeada, meditada de dia e de noite, declarada sobre a sua vida, você pegar aquela pérola que Deus te entregou e realmente tomar posse, falando, dizendo, crendo com o coração e dizendo com a boca. E à medida das oportunidades, vivendo aquilo já. Você já tem que viver naquele ambiente, naquela atmosfera, mesmo que pareça loucura. Mesmo que pareça loucura. Eu dei um exemplo aqui, se Deus falou para você, olha, vai chover, mas está um sol de rachar. A fé é você ir com o guarda-chuva, mesmo com o sol de rachar, porque Deus falou. Assim foi com Noé. Constrói a arca, é no momento mais improvável, mas não é baseado nas circunstâncias que Deus age. Ele age conforme o seu propósito. E ponto, e acabou.
Então nós vemos claramente a reação de Jesus com os discípulos, que foi de crítica, né? A falta de fé dos discípulos em situações de adversidades. Ainda que ele não tenha deixado de estender sua mão, e jamais deixará, né, quando nós clamamos por socorro, percebemos que a reação que ele gostaria de ver nos discípulos era a reação da fé. Por isso que ele perguntou: ainda não tem fé? Exatamente isso que ele queria ver nos discípulos, fé, porque foi isso que ele mencionou. Ainda não tem fé? Então, não sei ali naquele período quantos anos já haviam se passado do discipulado de Jesus na vida daqueles homens, mas o Senhor, ele espera frutos das nossas vidas, irmãos. Ele espera que nós tenhamos frutos de fé, porque ele tem realmente investido em nossas vidas. Ele tem semeado a sua palavra, ele tem nos ensinado os teus caminhos, ele tem nos guardado como a menina dos seus olhos. E o que ele espera encontrar em nós é frutos, são frutos. Isso entristece muito ao Pai, quando passou um ano e a gente não mudou nada, não cresceu nada, não viveu nada daquilo que ele falou, tantos cultos, tantas ministrações no YouTube, e nada, nenhuma mudança, nenhum milagre, nada, você não está vendo nada novo na tua vida daquilo que Deus falou que iria acontecer? Será que nada chegou o tempo ainda? Nenhuma transformação de caráter? Então é algo para a gente pensar, irmãos, porque a fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Muito mais do que um grito por socorro, o Senhor deseja que nós usemos a fé que Ele nos deu e que Ele pagou um altíssimo preço para que nós a tivéssemos, para vencer as nossas adversidades. É assim que glorificamos o Seu nome, mediante a fé. Como está escrito, eu gostaria de encerrar lá em Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Então, se há uma coisa, irmãos, que nós devemos aprender, é viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. E eu te desafio a ler Hebreus 11. Leia ali a galeria dos heróis da fé. Todos eles, irmãos, viveram coisas extraordinárias, milagres do Senhor, grandes ministérios, porque eles ouviram a voz do Senhor e creram, obedeceram e caminharam sobre aquela palavra, mesmo quando tudo em sua volta era contrário. Eu citei aqui Noé, mas eu poderia falar sobre Moisés, que deixou a glória do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo, as vergonhas momentâneas de um servo de Deus, de um escravo. Ele abriu mão da riqueza do mundo para ser príncipe do Senhor. E para ser príncipe do Senhor, nós sabemos que nós passamos por um processo, como nós já falamos aqui. Nós temos a promessa, mas passamos por um processo antes de viver o propósito. O Senhor, ele tem nos entregado as sementes. Aquilo que o centurião recebeu, talvez seja muito menos, irmãos, do que Pedro, Tiago e João receberam, porque eles andaram com Jesus. Aquele centurião recebeu a palavra por tabela, talvez, ou quem sabe ele esteve diante de uma ministração do próprio Senhor Jesus em algum momento. O fato é que com aquele pouquinho que ele recebeu, ele conseguiu viver milagres que muitos que andam com Jesus há anos não vivem, porque a fé dele foi alta o suficiente para que o Senhor fizesse um milagre grande o suficiente, ou que não é suficiente, que é impossível, que é realmente ilimitado para Deus. Sabe, irmãos, o Senhor, ele tem grandes coisas nas nossas vidas. Eu tive uma experiência bem recente, para a gente concluir, eu estava ali numa aula compartilhada, conversando com outros colegas ali, e cada um tinha que responder uma determinada pergunta sobre inspirações, pessoas que inspiram resiliência, aquela capacidade de suportar as dificuldades e não desistir. E ali na minha resposta eu lembrei de José. Aí eu falei de José ali um pouquinho, mas foi uma resposta de 3 linhas, irmãos. Eu falei, para mim, uma grande inspiração é o José da Bíblia, que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, mas mesmo assim ele passou por muitas injustiças e ele não desistiu de viver os sonhos de Deus, e Deus o honrou. Ele também viu isso, que nós acabamos de aprender. Ele viu o louvor, a glória e a honra de Jesus, Lembra que eu falei no começo? Que um dia a porta tocou lá e falou, o rei manda te chamar. Levou tempo, porque ele passou pelo processo. Mas ele não desistiu, ele manteve-se fiel à visão. Ele continuou sonhando aquele sonho,
que para todo mundo era impossível, até para o pai, para os irmãos, mas não para ele, porque ele sabia em quem ele cria. E aí eu contei ali rapidinho a história em 3 linhas. Ele foi um homem que foi vendido pelos escravos, sofreu injustiça, e mesmo assim ele permaneceu firme ali e viveu os sonhos de Deus. Parou tudo, irmãos, a aula. Eles iam responder as respostas dele, mas um deles falou, não, eu gostei disso. Você pode falar mais sobre isso? Aquele homem não sabia a história de José, irmãos. A gente acha que todo mundo sabe tudo e não sabe. E ele foi impactado por uma resposta de 3 linhas. Que para mim, que para nós isso faz parte da nossa vida. A gente aprende isso todo domingo na escola bíblica. Para nós é maravilhoso, mas se torna até normal, graças a Deus, por um lado, e por outro, talvez a gente perca um pouco dessa coisa tão especial que é a palavra de Deus, que para aquele homem tocou ele, que ele parou a aula, ele falou assim, mudou ali a regra da sala. Ele até pediu para um outro colega, falou, se não se importa não dele falar mais sobre essa resposta, fala mais o que é isso, o que significa, quem é esse homem, sabe? E nem deu para eu falar, porque a gente tinha um tempo curto ali, mas eu fiquei impressionado, eu comentei com a Sara, eu falei, meu Deus, as pessoas estão sedentas, irmãos, e nós estamos fazendo o quê? Nós temos andado com Jesus, como Pedro, Tiago e João, e às vezes o centurião que conheceu ali Jesus uma única vez, conseguiu viver um grande milagre. Que isso sirva de inspiração para nós, para que a gente possa realmente voltar à essência, pegar as palavras, as profecias que o Senhor liberou sobre as nossas vidas e crer. E se você ainda não crê, trabalha isso no teu coração, medita de dia e de noite, profetiza, e a tua fé vai crescer, e vai florescer, e vai frutificar. E quando isso acontecer, o valor da sua fé será provado, e vai resultar em louvor, glória e honra da parte de Deus sobre a sua vida. Você vai viver isso, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos aqui de aprender a Tua palavra, de rever aqui, Senhor Deus, exemplos que o Senhor nos traz, onde esses princípios eles são aplicados, onde eles são realidades, e que se nós fizermos isso, Pai, se nós cremos com o coração, dizer com a boca e andar, ter atitudes de fé condizentes a essa fé, essa proclamação que nós fazemos sobre a palavra que recebemos do Senhor, certamente viveremos os Teus milagres, e não há limites para o Senhor agir, não há maneiras que o Senhor possa ser impedido de fazer. Tudo é possível que crê, a Tua palavra diz, e nada é impossível para Ti. Por isso, Pai, nós cremos. Leva-nos a esse lugar de fé, Pai, de obediência, de crer acima das circunstâncias, de estarmos firmes na Tua palavra, porque nós queremos fazer parte desse grupo, Papai, que chama a Tua atenção, que causa admiração. Queremos, Pai amado, como nós cantamos, agrada-te de nós, Pai, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre os meus irmãos, ao contemplar a nossa fé, para que o Senhor possa achar essa fé em nós, quando o Senhor voltar, como está escrito, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Que o Senhor possa encontrar fé em nós, Pai, porque nós estamos aqui caminhando, aprendendo com a Tua palavra, e certamente o Teu Espírito nos ajudará a viver tudo isso. E mais do que tudo, Pai, que seja para a Tua glória, para vivermos os Teus propósitos, que não seja simplesmente para saciar os nossos próprios desejos, mas sim, Pai, para cumprirmos o Teu propósito, e que todas as coisas que o Senhor colocar nas nossas mãos sejam meios para que a gente viva esse propósito, segundo a Tua vontade. E em tudo, o Senhor seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vão na paz. Deus abençoe.